Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito de 40 dias, derrubando bloqueios para uma vida próspera. Lembrando que uma vida próspera é uma vida de crescimento. Então, hoje é o dia 29 do propósito e nós vamos falar sobre a obediência. A obediência é uma das chaves para desbloquear a prosperidade em nossa vida. Obediência. O que é obediência? A obediência é submeter-se e ser dócil às vontades ou ordens de alguém. A obediência, ela pode ser voluntária ou ela pode ser forçada por um sistema punitivo, onde quem desobedece recebe um castigo ou uma penalidade que lhe gera desconforto. O fruto da obediência é a prosperidade e o livramento de sofrimentos desnecessários. Obedecer a Deus, às autoridades, fazer as coisas conforme as normas estabelecidas e aos contratos celebrados, gera crescimento rápido e com muita paz e harmonia. Meditar na palavra de Deus é importante para conhecer bem os princípios divinos, para obedecê-los e prosperar mais rapidamente, sem se perder pelo caminho de sofrimentos desnecessários. Conheça a Deus, obedeça e prospere mais rápido. Quantas pessoas sabem o que devem fazer, mas resolvem fazer o oposto e acabam sofrendo consequências pela sua desobediência? A leitura bíblica de hoje está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 3. Deuteronômio 6, no versículo 1, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Verso 2: Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 3: Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Esse texto que nós acabamos de ler vem logo depois do capítulo 5 de Deuteronômio. No capítulo 5, Moisés faz uma lembrança. Ele fala para o povo todos os mandamentos que Deus havia passado para o povo. E aqui nesses primeiros versículos do capítulo 6, que vem logo em seguida ao capítulo 5, Moisés está falando assim: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Porque no capítulo 5, ele falou, repetiu todos os mandamentos do Senhor. E aqui nos versículos 1 a 3, Moisés vem e fala: então, são essas coisas que eu acabei de falar no capítulo 5 que vocês devem obedecer, porque vocês devem receber como ensinamento para vocês, e vocês devem repassar esses conhecimentos para os seus filhos e para os seus netos, todos os dias da vida de vocês, para que os dias de vocês sejam prolongados. E veja que no versículo 3 ele fala assim: ouve, pois, ó Israel. O ouve aqui quer dizer: façam, conheçam e executem aquilo que o Senhor vos ordenou. Se vocês atentarem, prestarem muita atenção e guardarem esses mandamentos, vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão multiplicar e vocês vão estar bem na terra que mana leite e mel. Ou seja, vocês estarão em uma terra de prosperidade, numa terra abençoada. Agora, vamos falar sobre o desbloqueio da obediência. Quando nós falamos de desbloqueio da obediência, nós queremos dizer o que impede que você obedeça. Muitas vezes nós ficamos bloqueados, nós não conseguimos obedecer. Então, o desbloqueio da obediência é falarmos a respeito de algumas questões para que você entenda
que a obediência vale a pena. Então vamos no primeiro ponto. Viver na Terra é um desafio muito grande. O corpo gosta muito de comer bastante, de açúcar, de sedentarismo, de pensar negativamente, de reclamação, de colocar a culpa no outro. Ponto 2. De nada adianta saber o caminho a ser seguido para alcançar o sucesso e não cumprir o que sabe. Tem muita gente que sabe que deve cortar o açúcar, que deve comer a metade do que tem comido, que deve colocar o corpo em movimento, em atividade, que precisa reagir contra os pensamentos negativos. Mas a pessoa prefere se entregar e ficar num canto, dizendo, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo triste, sem tomar uma reação, uma atitude de vou me levantar, vou dar uma caminhada em volta na quadra, vou beber água, vou respirar fundo, vou fazer uma oração, vou sair desse lugar de tristeza e vou tomar atitude de reação contra esse sentimento para que eu não fique nesse estado. Então, o ponto 3 ali, um médico que fuma sofrerá os mesmos prejuízos em seus pulmões do que qualquer outra pessoa, mesmo sabendo que deve obedecer às leis do cuidado com o corpo. Então não adianta uma pessoa ter o curso de medicina. Se ela fumar, ela vai ter os mesmos prejuízos que qualquer outra pessoa. O penúltimo ponto, o cristão que bebe ou segue um vício sofrerá as consequências das suas escolhas, das suas opções, da mesma forma que qualquer outra pessoa. Tem pessoas que pensam que porque estão dentro da igreja podem fazer coisas erradas porque elas não vão sofrer as consequências do seu erro. Elas pensam que elas estão blindadas, como que se tivesse uma redoma invisível de proteção em volta delas, que faz com que elas não sofram as consequências dos seus erros. E muitas vezes esses cristãos dizem que podem trapacear num contrato, que elas não vão sofrer as consequências, que podem viver na criminalidade, que elas vão escapar da prisão, que podem escapar da morte quando fazem algo errado. Então, isso não existe. A palavra em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, fala que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, o fato de alguém ser cristão e de fazer uma oração não vai blindá-lo das consequências da sua desobediência. Obedecer é uma chave para a realização e o sucesso, porque ao seguir um caminho pré-definido e que assegura confiança e realização, torna-se natural a prosperidade. A palavra fala no Salmo 1 que existe diferença entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. E o Salmo 1 fala que o caminho do justo prospera e que ele é como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que recebe a alimentação em todas as suas folhas para dar o seu fruto no tempo certo. Mas o caminho dos ímpios perece. Qual é a tarefa para a obediência? Ponto 1. Reflita o que você tem feito que não está de acordo com a Bíblia e que já tem gerado muitos problemas em sua vida e decida mudar suas ações para o caminho da obediência. Existe um princípio. Se você fez algo errado e hoje está pagando as consequências do seu erro, não faça mais uma coisa errada para corrigir o erro que você já cometeu. Comece a fazer as coisas certas a partir de agora, que vai levar um tempo até você consertar aquilo que foi feito de errado. Mas prefira pagar o preço do tempo do que fazer outra coisa errada tentando remediar o que você fez errado. Porque vai ser pior. Você vai empilhar coisas erradas e vai piorar a sua situação.
Sofra a consequência daquilo que você fez e comece a fazer a coisa certa. Ponto 2. A Bíblia ensina a perdoar os outros para ser perdoado. Então, abra o coração e libere o perdão. Diga em voz alta no seu quarto: eu decido perdoar essa pessoa. Se puder falar com a pessoa e pedir perdão pessoalmente, faça isso. Aqui, nesse segundo ponto, eu estou colocando uma ordem da Bíblia, que é o de perdoar as pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem obedecer esse mandamento. Elas dizem, eu não perdoo. E elas ficam carregando sofrimento e angústia por causa da desobediência à palavra do Senhor. A palavra de ordem da Bíblia, que é perdoe. Ponto 3. Obedeça e cuide da sua saúde. Reduza a comida em excesso, inclua esporte e água em sua bebida. Elimine refrigerantes, sucos de caixinha. Beba água com fruta batida e sem açúcar, porque essa recomendação médica traz saúde. Então, esse é um ponto que muitas pessoas atualmente desobedecem. Elas não cuidam do corpo e elas não cuidam da alimentação. Nós falamos aqui nos dias anteriores, se não me engano, no dia 24, sobre a chave do esporte. Pratique os esportes e cuide da alimentação. Isso é uma chave para que você tenha prosperidade, para que você tenha crescimento. Porque quando você pratica esporte e cuida da sua alimentação, você tem saúde. Obedeça esses princípios básicos de cuidado com o corpo para que você possa prosperar. O último ponto, reserve um tempo diário para respirar bem fundo por 3 vezes nos momentos em que você estiver com tensão e angústia e para fazer uma oração. Não fume, não beba. Respire, fale com Deus e beba água. Conclusão: obedecer é melhor que remediar. Quando você obedece, você previne o mal de acontecer. Para que abusar da sua saúde? O tempo de remédio depois é muito longo e o sofrimento é muito intenso quando você não cuida da sua saúde no tempo certo. Existem pessoas que passam até por cirurgias, passam por sofrimentos com diabetes, com infartos, com entupimentos das veias do coração, porque comem mal, comem em excesso e vivem com problemas de saúde por causa desses abusos. O ponto seguinte ali, para que angústia e aflição? Obedeça a palavra do Mestre que disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprenda a confiar no Senhor, obedeça a Ele. Essa palavra que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28, 29 e 30, foi a palavra de ontem. Ontem, no dia 28 desse propósito, nós falamos sobre a chave da aprendizagem. E nós dissemos ali que nós aprendemos a viver de uma certa forma. Talvez você tenha aprendido no modelo dos seus pais, no modelo da casa em que você cresceu, a reclamar e a ficar em depressão e abatido. Mas esse comportamento de ficar em depressão, abatido com angústia, é algo que pode ser reaprendido. Por isso que o texto aqui, Jesus fala, aprendei de mim. Quando Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Jesus estava trazendo uma revelação para nós. A revelação é, você pode aprender a dominar o seu espírito e ao invés de ficar nervoso e aflito, ficar manso e dizer, essa situação eu coloco nas mãos de Deus. E Deus vai me dar a orientação de como fazer e eu vou apenas obedecer à instrução de Deus e tudo vai dar certo. Então, quando você toma essa atitude, você está arrancando o seu jugo de aflição e colocando em Deus, dizendo, eu sei que o meu Senhor me responderá e me dará sabedoria para resolver essa situação. E quando você toma o jugo do Senhor, você fica com o seu jugo suave, porque
Você sabe que o Senhor é que está te ajudando a carregar essa situação. E o fardo fica mais leve. Então, aprenda isso do Senhor. E, por último, pratique diariamente o seu devocional com oração, com jejum pela manhã, bebendo água e estudando a Bíblia, para que você tenha a direção da vontade diária de Deus em sua vida e prospere sem parar para a honra e glória de Deus e alegria sua pela vida certa. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.